Continuando, meus amados, a Igreja Bíblica, parte 18. A fundada por Cristo, a original, a verdadeira, restaurando aquilo que foi perdido. História bíblica, versículos comentados, algumas passagens na Bíblia que falam do nascimento da Igreja de Cristo, que nos ensinam bastante como devemos ser igreja hoje, como foi fundada e cresceu, assim como o que se tratava nas reuniões, nas congregações que iam se formando nas cidades. Paramos em 2 Coríntios 1. Paulo, apóstolo de Áshua, o Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Paulo foi constituído apóstolo de Cristo por algum outro líder humano? Foi constituído por quem? Ele, o Todo-Poderoso. Nenhum homem constituiu a Paulo como líder. É Deus que nos constitui como líderes. Cada um de nós, hoje em graça, recebe o chamado dele, de Deus, de Yahu, Todo-Poderoso, para que sejamos atalaias, divulgadores do Evangelho da Graça de Graça, com os dons nos dados, e combatentes também do falso evangelho propagado até nossos dias, desde a religião judaica, avó, depois com a religião católica, filha, e agora, por último, a evangélica, neta. Paulo foi combatente apenas da avó das religiões, mas os remanescentes cristãos, a missão do confronto aos ensinos anátemas triplicou, porém Deus nos facilitou também com o advento da internet, que podemos evangelizar centenas, milhares, quiçá milhões ou bilhões de pessoas com muito mais rapidez que na época de Paulo. Que maravilha! Os religiosos católicos e evangélicos e até os judeus nunca imaginaram que ia chegar esse dia do advento da internet, em que os remanescentes cristãos estão crescendo cada vez mais. Um dia vamos mostrar ao mundo, o mundo nos conhecerá. Muitas pessoas já estão nos conhecendo, mas vamos ser mais famosos e vamos mostrar a diferença do que serve a Deus e os religiosos que não servem, são apenas aparência. 1 Coríntios 1:12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. A glória do remanescente cristão é poder dar testemunho ao mundo que sua consciência e mente são cativas à consciência e mente de Cristo, através de suas vidas leves, simples, sinceras, transformadas, plena, em paz e feliz em Cristo, ainda que estejam passando tribulações, perseguições, pobreza, aflições, etc. E o mundo os reconheçam como os verdadeiros discípulos de Cristo e que se junte a este grande corpo e sejam membros dele, onde o cabeça é somente Cristo. Nenhum homem pode nos dominar, somente Cristo. E que cada um sirva a Deus com seus dons dados pelo Pai todos os dias do restante de dias aqui na terra, estiver vivo em carne. E que este grupo mundial de remanescente cristão se chama igreja. Aí é a igreja. Esse grupo todo que está no mundo todo, os remanescentes cristãos do mundo todo são chamados de igreja. Não, igreja não é aquele que você está acostumado a ouvir, amado. De que é um templo de tijolo. Nunca foi. O remanescente cristão não quer criar outro sistema onde pessoas fiquem aprisionadas, subjugadas a eles, para que seus objetivos pessoais, como enriquecimento, luxos, poder, status, pompas, extravagância, construções de templos e manutenção destes,
Entretenimentos gospels, obediência a cleros e dogmas religiosos cegamente. Esses são os objetivos pessoais dos religiosos, dos líderes religiosos. Então, o remanescente cristão não quer criar outro sistema onde as pessoas fiquem aprisionadas a eles com os objetivos deles, pessoais, mas que sejam realizados através da escravidão de tempo. O remanescente cristão não quer criar outro sistema onde pessoas fiquem aprisionadas, subjugadas a eles, para que seus objetivos pessoais sejam realizados através da escravidão de tempo e dinheiro alheios. Entendi. Exatamente. Isso tudo que eu falei. Enriquecimento, luz, poder. Isso é o objetivo pessoal dos líderes religiosos. Então, eles querem aprisionar as pessoas no sistema religioso, né, para que seja realizado através... Isso tudo seja realizado através da escravidão das pessoas. Um tempo das pessoas e um dinheiro das pessoas. Deu para manter os objetivos dos líderes religiosos. O remanescente cristão não. Ele não quer criar um sistema para ele. Nenhum remanescente cristão deve criar um sistema para ele. Se começar a criar sistema para ele, já está ficando errado. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Coisa linda! O remanescente cristão é coisa linda. Os remanescentes cristãos são o bom perfume de Cristo. Para os que se perdem, cheiro de morte; para os que se salvam, cheiro de vida para a vida. Divulga o puro evangelho da graça de graça a todos quantos podem divulgar. Está no sangue passar adiante o conhecimento do evangelho da graça de graça ao maior número de pessoas possíveis, para que estes possam ser libertos das matrix política, religiosa, econômica e sociedade hedonista, egoísta e consumista. Os remanescentes cristãos são os únicos que divulgam o evangelho da graça de graça, sem imporem nada a ninguém, sem colocarem medo em ninguém, sem aprisionarem ninguém a eles, sem pedirem dinheiro a ninguém para fundar sistemas dominantes, sem aprisionarem ninguém a sistema religioso algum, sem quererem ficar ricos como muitos falsificadores da palavra de Deus há no mundo. Dicas para conhecer um verdadeiro remanescente de Cristo, como Paulo foi. Ele não é materialista e ostentador de luxos e riquezas materiais. Fácil essa, hein? A maioria dos líderes religiosos são materialistas e gostam de ostentar luxos e riquezas materiais. Então, já é uma característica do remanescente cristão. Não tem isso. Ele é frugal, simples e essencialista. É uma pessoa frugal, uma pessoa que sabe lidar com os recursos materiais, os recursos financeiros, equilibradamente, com o essencial para a vida dele. O remanescente cristão ama tudo que o pai ama, rejeita tudo que o pai rejeita. Então ele ama toda a criação de Deus. Seu lazer preferido é estar com irmãos de fé, família nuclear, que é o cônjuges e filhos, contato com a natureza, etc. E rejeita toda a ostentação de riquezas, pompas, luxos, extravagâncias, poder, manipulação, mentira, etc. Ele não cria outro sistema para que pessoas fiquem presas a ele. É um exímio estudioso, divulgador e exemplo de vida no Evangelho da Graça de Graça. Desfaz todo o pensamento religioso e legalista de aprisionamentos a templos, cleros e dogmas religiosos. Para que outros sejam também e para que milhões no mundo tenham a mente de Cristo para viverem 24 horas diariamente amando o Pai Eterno, Criador. E tudo que o Pai Eterno, Criador ama livremente, sem prisões a sistemas. Simples assim. Assim são os remanescentes cristãos. Vamos para outro vídeo.